Bom dia a todos e bem-vindos ao nosso Pod Nerd. O meu nome é Ana Caroline O meu é Manuela. E o meu é Kirley. e hoje nós vamos discutir um assunto muito importante na filosofia, sobre a linguagem como morada do ser. Não é isso, meninas? Isso aí! Como introdução ao tema, vamos falar uma história que está na Bíblia, descrita no livro de Gênesis, que fala sobre essa diversidade de linguagem e sobre a dispersão dos seres humanos na Terra. Vamos lá, meninas, contem pra gente como foi essa história. Então, Ana, todo mundo conhece a história do dilúvio, né? Que houve a inundação. Após a inundação, os homens teve medo de ocorrer outra inundação e como eles falavam uma língua só, eles trabalhavam coletivamente. A comunicação A era comunicação melhor, era né? bem melhor. Então, eles tiveram um plano de construir uma torre para que quando houvesse essa inundação, né, eles pudessem ficar salvos e além deles ficarem salvos, eles queriam chegar até o céu. E quando Deus percebeu que aquela ação não era boa, ele diversificou as línguas, mudou as linguagens e com isso eles não puderam mais continuar a obra porque ninguém entendia nada, então eles não poderiam trabalhar coletivamente, eram as ideias diferentes, línguas diferentes, então era uma complicação ali, houve confusão. Então cada língua, né, cada povoado foi para as suas terras, outros para o norte, para o sul, e assim ficou diversificado. Então foi aí que os filósofos pegaram essa história como um mito para justificar a diversidade de línguas e a dispersão dos povos na Terra. Muito obrigada, meninas, por contar essa história pra gente. Então, como nós podemos perceber, essa história ela tem muito mais importância do que a gente imagina, né? Sim. Porque ela intriga as ciências humanas. Tem questões que intrigam as ciências humanas. Porque meio que cria na cabeça de todo mundo, né? Nossa, como ocorreu a diversificação de línguas? Ninguém tem, assim, uma resposta certa para isso. Uma resposta concreta. Isso fica aí uma dúvida. Verdade. Justamente. Nós temos isso no cunho religioso, né? Nós temos a resposta para essa pergunta. Porque nós temos a questão de qual foi a língua original, a relação dos idiomas com a sociedade, a ideia de unidade, porque eles trabalhavam realmente coletivamente, né? Era uma família. Eles tinham um objetivo comum. Eles trabalhavam, né, em prol de uma coisa só. Então nós vemos que a queda da Torre de Babel, ela inaugurou na história humana a diversidade das línguas e também os problemas de comunicação, porque Exatamente. simplesmente ficou inacabado porque eles não conseguiam mais falar um com o outro. Não conseguiam entender, né, o que o outro queria. Por mais que eles quisessem construir, Não conseguiria chegar até o final. Justamente. Como nós sabemos, a ciência ela não acredita em questão dessa religião, né? Sim. De que Deus foi quem diversificou as línguas, de que foi amando dele que se dispersou as pessoas na Terra, né? Exatamente. Mas também essa questão da Torre de Babel, essa história, ela traz questões que realmente são de importância para a filosofia principalmente, que tem o estudo, né, de questionar a humanidade, os seus mistérios. Então, como é que a gente pode relacionar, como é possível relacionar o mito da Torre de Babel com os estudos da filosofia? Então, Ana, a relação da Torre de Babel com o estudo filosófico é que os dois abrangem a diversidade cultural e linguística também. Como o estudo filosófico tem o foco em questionar a humanidade, né? Como aconteceu, por que tem as diversas culturas, tradições, costumes, né? Ele tem o foco nisso. Verdade. A questão do conhecimento também, porque como eles não acreditam em Deus, que ele teve o poder de fazer isso, como foi que eles conseguiram essa diversidade de línguas, não é verdade? A questão do pensamento deles, como foi que mudou, como foi que aconteceu tudo isso. Então, o foco em questionar essas coisas de forma abstrata, crítica e conceitual, dá todo o apoio, né, para que essa linguagem como morada do ser seja direta, né, concreta. Verdade.
Vale ressaltar também um ponto que a Torre de Babel foi de interesse para a filosofia, porque ela foi uma das várias narrativas do meio religioso sobre o mundo, né? Porque foi nela que o mito surgiu, que existiu, né? As várias linguagens e culturas. Exatamente. E, por analogia, ela pode se considerar o mundo como uma Babel de culturas. Nossa, verdade. Esse Foi abriu reflexo na nossa cabeça. Realmente. E nós vemos também que a linguagem, ela não é uma coisinha assim tão fácil, ela é uma coisa complexa. Exatamente. É uma coisa que exige muito da gente. A comunicação, ela é algo que, como é que fala? Nos dá a capacidade de expressar Exatamente. os nossos conhecimentos, as nossas ideias, E os por nossos isso tem muita gente que pensamentos. fala que a comunicação é tudo, né? Porque não adianta nada a gente ser formado e tudo mais e não ter comunicação com o mundo, Realmente. ter comunicação com as Sim, pessoas. sim. Não saber conversar. Exatamente, dialogar. Justamente. Tanto é que também há uma pergunta se a linguagem ela realmente vem da natureza humana ou se ela é um fenômeno cultural. Na opinião de vocês, como é que isso funciona? Meu Deus, é uma questão bem Bem complexa, né? cara. Então, meninos, eu vi numa pesquisa que o ser humano já nasce com a capacidade de se expressar com palavras. Exatamente, mas tem um ponto, né, Ana? Sim, porque realmente o ser humano ele consegue se expressar com palavras, mas ao longo do tempo ele vai modificando, né? Exatamente, por conta das culturas, tradições, Sim. né? Então ele nasce com aquela função, né? Mas com o tempo ele vai mudando, vai melhorando sua comunicação. Como, por exemplo, a gente pode falar do nosso Brasil mesmo, né? A forma como as pessoas elas se comunicavam, elas se expressavam, nós vemos por meio de obras, né, de cartas, de livros, a maneira que a linguagem deles era um pouco mais sofisticada, tinha expressões mais antigas. Palavras mais difíceis. Justamente. Hoje em dia a gente abrange tudo, né? A gente tenta achar as palavras mais simples com significado mais fácil. Exatamente. Pra conversar assim no WhatsApp, né? Até a abreviação das palavras, né? Antigamente ninguém tinha essa questão de abreviar. Pelo contrário, eles gostavam era de enfeitar, Exatamente. de falar assim, né? Então, nós vemos que antigamente eles tinham uma maneira, né, de se comunicar, uma maneira de pensamento mesmo sobre a comunicação. Então, eu fico assim me perguntando, uma mudança na maneira de pensar sobre a origem do conhecimento, ele é capaz de causar uma revolução linguística? Eis a questão. Isso aí pode ter as duas respostas, né? Sim ou não. Varia. Varia. Porque de acordo com algumas coisas, né? Vamos supor, a gente está aqui, né? Com um pensamento só e do nada vem uma coisa de lá e traz uma mudança. Aí eu, você e a Kirley, né? Temos diferentes ideias. Isso causaria uma revolução diferente aqui entre nós, porque nós não concordaríamos com as ideias. Será? Seria diferente. O que você acha, Kirley? Na minha concepção, apenas o modo de pensar não seria o suficiente para mudar essa revolução linguística, mas sim a partir do modo como ela é falada, não ser do tipo escrita. Como as pessoas começaram a mudar a sua forma de pensar, né, suas estruturas, e também uma maneira de se expressar devidamente. Eu acho interessante essa ideia de que a maneira de pensar não é o suficiente para causar uma grande revolução. Porque muitas pessoas, elas têm, né, opiniões diferentes, nenhuma delas segue assim, um padrão de, por exemplo, como se fala, como se veste, no que acredita religiosamente falando. Porque, por exemplo, nós podemos falar sobre o iluminismo, não é verdade? Sim. Porque antes, lá para a Idade Média, era muito assim do cunho religioso, né? Por exemplo, se chovia, era porque Deus queria. Se alguém pegava uma doença e morria, vamos dizer assim, drasticamente, era porque Deus queria assim. Então, com o início, né, da ciência, né, que começou a
a razão começou a atuar. Isso. Porque até hoje a gente pode ver, porque existem situações que muitas pessoas não abrem a mente, né? Uhum. E pensam que tudo é culpa de Deus. Tipo, a pessoa morre, né? É culpa de Deus. Até hoje existe. Não tem essa de falar, não existe mais essas coisas, porque existe. Mas a As realidade pessoas é que não é abrem a necessário. mente. Não é necessariamente a culpa isso. dele. É as consequências, né? Justamente. As escolhas. Então nós vemos que algumas pessoas elas pularam para o modo ou para a razão, né? Que seria por conta da ciência as coisas, e outras ficaram no lado da fé. Então Exatamente. há essa variação de que pode causar uma revolução linguística para algumas pessoas, mas para as outras não. mas para outras não pode causar uma mudança assim tão drástica. Exatamente. Então, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Exatamente. Muito obrigada, gente. E que venham os próximos debates, né? Exatamente. Estamos aí para... Exatamente. Para servidos. Então, um beijo, até a Bye, próxima. bye. Tchau, tchau. Tchau. Raquel, amamos você. Uhul!